noite a todos, os irmãos e irmãs. É uma alegria estar novamente nessa casa, cujo convite é sempre muito carinhoso e eu recebo sempre com o coração cheio de alegria. Obrigada, seu Altamiro. Trago também um abraço dos ceareiros do Centro Espírita Pedra de Luz, do qual eu faço parte. E o tema para a conversa da noite de hoje, proposto pela casa, é Fora da caridade não há salvação. Estava escutando agora há pouco, inclusive, o vídeo que passava aqui, e o palestrante dali deu algumas pinceladas, porque esse tema se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo dedicado a esse tema, Fora da caridade não há salvação. Porém, estudando o Evangelho, nós vamos encontrar o tema da caridade ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E uma das coisas interessantes é que quando nós abrimos um livro, pegamos um livro e abrimos geralmente no meio do livro, assim, seria o pilar central do livro, a coluna central do livro. É aí que se encontra esse capítulo. O capítulo da caridade está justamente no pilar central do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho possui 28 capítulos, capítulo 15, praticamente o meio do Evangelho, a nos apontar, a nos sinalizar aonde está então essa coluna luminosa. E quando nós falamos, meus irmãos, em caridade, e ouvindo também, tem a ver com o que o palestrante falou agora há pouco, é chegados os tempos em que já não basta mais nós falarmos sobre a caridade. É chegados os tempos que não é pedido de nós apenas que sejamos os mensageiros, mas que sejamos as mensagens vivas, as cartas vivas. Este mundo de regeneração que nós estamos adentrando está conosco. Depende de nós. Então, o que é pedido de nós são as boas obras. Arregaçarmos as mangas e vamos ao trabalho. Quando a gente fala de caridade, precisamos ter isso em contexto, né? Fora da caridade não há salvação. No estudo da doutrina espírita, nós utilizamos muito a razão. Kardec tomou esse cuidado na codificação das obras básicas, tanto que ele o fez com um método de estudo. E a razão está pautada em todos os ensinamentos da doutrina. Porém, meus irmãos, acima de tudo, a doutrina espírita é a luz do coração. Porque sem amor não há verdade plena. Então nós temos que conjugar sempre a razão com o sentimento, com o amor. E por quê? Porque o coração cristalizado no orgulho, na vaidade, no egoísmo, ele é refratário ao Evangelho de Jesus. E somente o tempo, os labores, as dificuldades é que vão lapidando esse coração mais endurecido. Como todos nós já passamos por essa fase, por este momento. E se hoje estamos aqui, estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor versão. Significa dizer que nós estamos aparando as nossas arestas, lapidando o nosso espírito através do tempo, dos labores, do trabalho, do servir e das dificuldades, que são os obstáculos que nós enfrentamos para evoluir. Quando nós falamos em caridade, em coração luminoso, há uma outra palavrinha importante que nós devemos considerar e que também há um capítulo dedicado a ela no Evangelho, que está nas bem-aventuranças de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. Por quê? O que é um pobre de espírito? As pessoas podem dizer, será pobre?
pobre de espírito é alguém que não é bom? Não. A interpretação que nós fazemos no estudo do Evangelho é que o pobre de espírito é o humilde. Se nós temos um copo de água, meus irmãos, e ele está cheio de água, entra mais água? Não entra. Mas se o copo está vazio, está pobre de água, vai entrar água no copo. Isso significa dizer que quando o espírito está cheio do que ele entende de pseudas verdades, arraigado em preconceitos, em orgulho, em vaidade, ele não deixa entrar mais nada. Por isso Jesus veio para os humildes, para os aflitos, que estavam sedentos da palavra dele, que tinham o copo vazio querendo encher. Para isso nós precisamos de humildade. Para o Evangelho, para entender o Evangelho com a razão e com o coração, nós precisamos de humildade. E aí nós ouvimos falar, fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Se nós pensarmos o que é salvação, o Espiritismo ele renova a explicação teológica que até então nós vínhamos aprendendo e que ainda algumas religiões seguem por uma linha mais ou menos assim, que significa dizer, bom, se você fez o bem, segundo algumas regras, você vai para o céu. Se você fez o mal, então você vai para o inferno. Isso seria a salvação, então? Fizemos o bem, vamos para o céu. Não fizemos o bem, vamos para o inferno. Tem a história dos potinhos, né? O irmão chegou na espiritualidade, então estava no julgamento e tinha os potinhos. O potinho que ia entrar a pedrinha das boas ações. E o potinho que ia entrar a pedrinha das ações que não foram boas, que foram ruins. E aí vamos lá, você fez isso, pedrinha no potinho bom, e pedrinha no potinho mal, e foi enchendo. Chegou uma hora, estava igual. Última ação do irmão, ele se enganou, não agiu corretamente, foi um deslize. Pedrinha no potinho do errado. Ah, então você vai para o inferno. Seria justo assim? Será que é isso? Então a visão espírita nos esclarece que salvação, meus irmãos, é o nosso processo de evolução. No capítulo 15, na parte Instrução dos Espíritos, há uma passagem de Paulo de Tarso, que ele fala o seguinte: essa divisa, quando ele se refere à caridade, fora da caridade não há salvação, ele diz, essa divisa é a luz celeste. É a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida em busca da terra prometida. Vejam, Paulo resgata conceitos do Velho Testamento a nos dizer o que seria essa salvação através da caridade. O que é o deserto da vida? O que é a terra prometida? São estados de espírito. A coluna que nos sustenta, nos direciona, meus irmãos, é a luz do fazer o bem, de amar. Só esse é o caminho. Fazer o bem, acredito, fazer o bem, amar o próximo como a nós mesmos. Angariar uma riqueza espiritual, porque quando nós falamos em riqueza, no conceito da terra, ela está muito atrelada a bens materiais. A depender de quanto eu tenho na minha conta bancária, como é a minha casa, o meu carro, a minha posição, o poder, a influência que eu tenho. São conceitos de riqueza que nós temos no mundo material. Mas o que dizer da riqueza espiritual? Que é um bem, uma riqueza permanente, não é temporária. Qualquer riqueza material, utilizada de forma correta, é muito boa, vai atender à lei do progresso. E nós temos que vivenciá-la com equilíbrio, com bom senso, através da moral que Jesus nos ensinou. Então, ótimo, perfeito. Mas nós sabemos que o dia que nós desencarnarmos, a minha casa já não é mais minha, o meu carro já não é mais meu.
Alguém vai ocupar a minha casa. Alguém vai ficar com as minhas roupas, com o meu carro, com o que eu tiver aqui. Mas toda a riqueza espiritual que eu conquistei seguirá comigo. E querem ver uma coisa? Benevolência, indulgência, amor, respeito, fraternidade, generosidade, são títulos de riqueza que contam a nosso favor e que nós levamos conosco e que não pesa na nossa bagagem. Imaginemos, meus irmãos, que hoje tocasse o nosso sininho dizendo: ó, meu irmão, hoje você retorna para a pátria espiritual. Como está a nossa mala? Ela está muito pesada? Ou ela está leve? Porque a riqueza espiritual é leve, ela não pesa. Humildade, amor, respeito, generosidade, não pesa em nós. Porém, meus irmãos, a vaidade excessiva, o orgulho, o egoísmo que faz com que a gente queira tudo só para nós. Quando o conceito de bem para nós é assim: se tá bom para mim, tá ótimo, não importa os outros. Esse não é o conceito de bem. Bem é quando é bom para mim e bom para o outro. Aí é um conceito de bem. E aí nós temos que nos perguntar: como anda a nossa mala? Tá muito pesada? Porque caridade, meus irmãos, primeiro é sentimento. É o que eu trabalho dentro de mim. Para aí ela vai virar ação. E se eu não tenho muitos bens materiais, eu fico impedido de fazer a caridade? Não. Eu não fico impedido, porque a minha boa vontade, o meu bom ânimo, o meu sorriso, a minha palavra de consolo, o meu ouvido amigo, não pesa nada e não custa nada. Claro que a caridade material é importante. Doar alguma coisa para alguém que precisa é muito importante quando esse irmão está necessitando. Um agasalho, um alimento, um local de repouso. É muito importante. Mas a caridade moral, aquela que vai alimentar a alma do irmão, ela não nos custa nada. Está ao nosso dispor. E muitas vezes nós temos a oportunidade de exercê-la dentro da nossa casa, com a nossa família. E muitas vezes nós fugimos dessa responsabilidade, preferimos ir lá fora entregar uma cesta básica do que desenvolver dentro de casa a paciência, a resignação, o respeito, a gentileza, o ouvido amigo, largar o celular, como o filho chama, ouvi-lo, olhar nos olhos dele, estar de verdade com as pessoas que convivem conosco. Muitas vezes nós procuramos fugas temporárias. E aí está uma grande oportunidade de exercer a caridade, meus irmãos. O que Jesus dispunha de bens materiais? Jesus, o espírito mais evoluído que esteve no orbe, nosso governador planetário, o espírito crístico, que podia ter renascido como rei, como imperador, como ele quisesse. Ele nasceu numa manjedoura, na palha, entre os animais. Trabalhou durante 30 anos com o pai dele na marcenaria. No livro Boa Nova tem uma passagem onde nós vamos encontrar Maria, de Humberto de Campos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relata Maria e Marta conversando sobre João Batista e João, que eram primos. Maria e Isabel, desculpa, prima de Maria. E ela dizia: mas eles são crianças diferentes. Maria dizia: eu estou preocupada com Jesus. Porque ele contempla a natureza, fala com as árvores, ele para no caminho, criança ainda adolescente, conversa com as pessoas que passam. Ele é diferente das outras crianças. E ela disse que foi ao templo para ver se conseguiu um lugar para Jesus estudar. E quando ela voltava do templo, Jesus estava na porta da casinha esperando. Aí ele diz: mãe, o que queres tu de mim?
Já não sabes da minha comunhão com o Pai que está no céu? E ela diz, mas eu me preocupo contigo, meu filho. E ele silenciosamente deixou a casa, entrou na marcenaria e pediu ao pai que fosse auxiliar do pai. E disse, dentre todas, mãe, eu escolhi a melhor escola. Quero estar com a família, trabalhar com o pai durante 30 anos. Essa é uma grande lição silenciosa de Jesus para nós, antes dele começar a pregar. Da caridade que nós podemos exercer dentro das nossas casas. Bem, mas voltando então a essa passagem do capítulo 15 de Paulo, quando ele fala de deserto e terra prometida, nós vamos encontrar aqui uma linha do tempo do Velho Testamento, quando os hebreus fugiram do Egito, da escravidão do Egito, enfrentaram o deserto em busca da terra prometida. São estados de espírito, falamos no início da conversa. O que é o Egito? Simbolicamente, Egito em hebraico significa limitação, a estreiteza. Escravos dessa limitação da matéria, nós ainda escravos da nossa matéria, sem o despertamento. Seguimos rumo à nossa evolução, enfrentamos o deserto. Cruzamos o deserto de nós mesmos, então sentiremos a escassez, a aridez de fora do mundo, para nos lembrarmos do manancial divino que há em nós e aprender o que é essencial na nossa vida. Porque amor não pesa, já falamos. E seguimos então rumo à terra prometida nesse processo de evolução, que é o que? Esse evangelho do Cristo vive em nós, vivo em nós. Lembremos quando Paulo fala, né? Já não sou eu que falo, é o Cristo que vive em mim. Como que diz, eu já entendi essa mensagem. Essa é a terra prometida. É quando as leis divinas vivas em nós esperam esse homem integral, que pensa, fala e age em total sintonia com o ensinamento de Jesus. Então, meus amores, caridade, humildade, amor, generosidade, esse é o nosso caminho de evolução. Mas quando nós ainda estamos arraigados no orgulho, no egoísmo, uma vaidade excessiva, a vida vem e nos propõe um deserto a nos dizer, repensa o que é essencial para ti. É quando a gente tem as nossas quedas. É quando a gente tem as nossas quedas e daí a gente leva aquele susto. É a vida nos dizendo, repensa, tu está seguindo pelo caminho errado, é tempo de voltar para o caminho certo. Veja o que é essencial, veja o que é permanente e vai seguir contigo. E então, meus irmãos, a gente tem esse olhar muitas vezes temporário na nossa vida, mas o mundo começa a funcionar lá fora e a gente fica assim achando que é mais fácil permanecer escravos e nutrir essas sensações. A gente se deixa levar, vamos no efeito manada, né? Porque é difícil largar vícios materiais, vícios mentais que nós estamos alimentando há muito tempo. E temos um conceito errado do que seja liberdade. A pessoa que pensa assim, eu sou livre, posso consumir qualquer bebida ou substância química que me satisfaça as sensações porque eu sou livre. Posso ter qualquer atitude porque eu sou dono de mim. Grande ilusão. Estamos sendo escravos dos vícios, escravos das tentações. Quando nós nos damos conta que nós somos os donos da nossa casa mental, nós começamos a dizer, eu não quero mais isso. E aí nós nos disciplinamos, aí somos livres. A disciplina é a liberdade e não o contrário.
O serviço na obra de Jesus é a liberdade e não o contrário. Mas nós preferimos voltar para o Egito, simbolicamente falando, porque nós não queremos lidar com o nosso próprio autoencontro, porque para desenvolver esse amor e essa caridade proposta por Jesus, eu primeiro preciso olhar para dentro de mim e ver que sombras que eu tenho que eu preciso dar luz, e isso dói. Causa um desconforto, mas é um enfrentamento que nós todos precisamos fazer. Faz parte do deserto da vida para chegarmos à terra prometida, para trilharmos o nosso caminho de evolução. Então nós temos, meus irmãos, essa coluna luminosa que guia o homem e que é a caridade. É a presença de Deus nos guiando. Então nós temos que nos lembrar disso, principalmente nos nossos momentos de facilidade, porque quando tudo está mal, a gente lembra. Ah, meu Deus, e daí nós oramos e nós pedimos. Quando tudo está difícil, a gente lembra. Mas quando tudo está fácil, nós temos uma tendência a cair novamente nas nossas próprias armadilhas. E se nós perseverarmos no trabalho do bem, quando tudo está bem na nossa vida, isso será um muro defensivo contra as tentações. Muito bem, então nós já percebemos que Jesus é nosso mestre e guia, porque esteve conosco, viveu o que nós vivemos. Jesus chorou, Jesus teve saudades, Jesus teve sentimentos humanos e provou que é possível, ele foi a caridade viva. Por isso é nosso mestre e guia, nosso modelo. E este caminho é o nosso projeto de salvação, meus irmãos. Não tem outro caminho. E nós que estudamos a doutrina espírita e sabemos que o nosso espírito é imortal, que quando a morte chega só fica o corpo, mas o espírito está vivo. E muitos pesquisadores ao longo dos anos têm provado teses nesse sentido. A gente tem Lombroso, nós temos outros cientistas na Rússia, em Londres, vários artigos publicados falando sobre a pré-existência da alma, a vida do espírito após a morte do corpo físico. Mas só isso não é a condição de salvação. Porque se fosse assim, nós que já temos essa convicção, estaríamos então com tudo resolvido. E há uma questão no Livro dos Espíritos que fala justamente sobre isso. É a questão 982, quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade: é necessário crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Olha o que os Espíritos respondem. Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiverem os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem, olha o que ele responde, é o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Isso quer dizer o quê? Só tem um caminho para essa salvação, para essa evolução: fazer o bem. Fazer o bem. Meus irmãos, existe uma outra obra básica que deve estar aqui, que se chama Céu e Inferno, que fala sobre as condições de vida futura. E na segunda parte dessa obra tem os casos práticos, onde Kardec se dedicou a estudar, fez estudos de casos com espíritos desencarnados. Há um palestrante estudioso da doutrina espírita, Jorge Elahad, que fez um estudo dessa segunda parte. É muito interessante quando ele aborda esse assunto, porque ele diz o seguinte: bom, nós vamos estudar essa segunda parte e vamos ver lá. Espíritos em condições felizes, Kardec tem estudos de casos. Espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, que são aqueles mais recentes, e os suicidas.
E a maior parte de estudos de caso está nos felizes. 18 estudos de caso. Espíritos que desencarnaram estavam em condições felizes e relatam isso a Kardec. E aí Jorge Larrage pensou assim, vamos ver o que deixa com que eles tenham uma similaridade para que todos estejam assim. Então ele olhou. Alguns desencarnaram, tiveram uma vida breve, eram jovens. Outros adultos, outros já senhores. Então ele pensou, não é o tempo ou a idade que eles desencarnaram que vai dizer que eles serão felizes ou não. Uns eram paupérrimos, outros tinham uma vida mediana, economicamente falando, e outros eram ricos. Então ele pensou, também não é a condição financeira que vai dizer se a pessoa vai ter uma condição feliz na espiritualidade. Alguns eram cristãos, outros não tinham nem professavam nenhuma fé. Então ele disse, também não é a religiosidade que vai dizer se o espírito vai ter condições felizes ou não. Aí ele passou para os medianos, para observar os medianos. Os medianos também ele viu que tinha essa situação, mas tinha uma característica nos que estavam em condições medianas na espiritualidade. Todos eles eram cumpridores dos seus deveres. Todos eles relataram que durante o período que estiveram encarnados, eles cumpriam tudo que era para eles fazerem. Então, se dizia que a lei dizia que tinha que fazer assim, eles faziam. Eles pagavam os impostos, dentro de casa eram cumpridores de suas obrigações. Todos eles cumpriam os seus deveres direitinho. Aí ele voltou para os felizes, para os espíritos felizes. Percebeu que os espíritos felizes também, todos cumpriam os seus deveres, mas tinha uma característica que todos tinham e que todas as outras classes não tinham. Eles eram prestativos. Eles não cumpriam só o seu dever, eles se importavam com o outro. Eles não davam alguma coisa, eles davam de si, eles davam deles mesmos. Então, se tinha alguém que precisasse de alguma coisa, eles eram prestativos. Não era só porque a lei dizia que tinha que fazer, ou porque a regra social dizia que tinha que fazer, eles faziam porque eles queriam ajudar. Tinham empatia, se colocavam no lugar do outro. Todos eles, em condições felizes, eram assim. Então nós percebemos que aquela resposta que os espíritos deram, de dizer assim, queres essa salvação? Queres que a tua evolução te torne um estado de plenitude? Faça o bem. E a característica que está nos casos práticos estudados no céu e no inferno, dos espíritos que estavam em condições felizes. Eles deram deles mesmos. E nós temos uma outra pergunta, acho que é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o que é caridade. Então eles dizem caridade segundo Jesus é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência, ser bom, fazer o bem. Indulgência, quando há um delito social, não é comigo, mas eu vejo que o irmão cometeu um erro na sociedade. Então, eu não fui recrutado aqui como um soldado severo que vou julgar o outro revoltado, vou dizer, não, tem que pagar, porque tem que sofrer, porque ele fez errado. Ser indulgente, perceber que o outro cometeu erros, perceber que eu já posso ter cometido esses erros, porque eu sou um espírito imortal e que venho vindo na minha trajetória, que hoje eu estou melhor, mas e quem sabe no passado. E olhar esse irmão e dizer, ele também é o Filho de Deus. Hoje ele erra, mas e daqui a 5, 6 encarnações, como ele estará? Muito melhor. Compreender esse processo, ser indulgente. Muito difícil hoje para nós. Quando a gente olha as notícias, televisão, internet e tudo mais, a gente fica com o mental poluído e ajudamos a poluir mais ainda a psicosfera do planeta. Então, ser indulgente, ter esse olhar caridoso, perdão das ofensas, aí a falta é conosco. Aí não foi um delito social, alguém me fez alguma coisa e eu preciso perdonar. Porque se eu ficar com essa brasa queimando na minha mão antes de atirar a pedra para o outro, vai queimar primeiro a minha mão. Eu preciso perdoar. Então eles dizem, caridade é isso. Ser bom, indulgente,
e perdoar. Mas, para finalizar, há mais algumas premissas que nós encontramos no diálogo de Jesus com o doutor da lei. O doutor da lei chega para Jesus e diz: mestre, qual é a condição para a salvação? E ele diz: tu não sabes? O que diz a lei? E ele diz: a lei diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: então é isso, fazeis isso, estareis salvos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a vida. Deus está na vida, amar a natureza. Levantar e amar porque eu estou respirando. Eu estou aqui, eu tenho essa oportunidade de estar aqui. Contemplar uma paisagem. Amar o filho, o companheiro. Amar o serviço, amar a tarefa. É amar a Deus, porque Deus está em tudo. Amar ao próximo. Indulgência, perdão das ofensas. Assim eu amo o próximo. E amar a mim mesmo. Amar a mim mesmo, nós precisamos nos amar porque nós somos filhos de Deus. Porque nós temos potenciais, porque nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer as boas obras. E quando nós entendemos isso, então nós entendemos o que Jesus quis nos dizer, que fora da caridade não há salvação. Fora do bem, do amor, do respeito, da fraternidade, da indulgência, não há evolução. E para que a gente se salve, a gente precisa evoluir. E aí, meus irmãos, para finalizar, eu vou ler um trechinho aqui um capítulo do Vinha de Luz que se chama Caridade Essencial. Só o finalzinho aqui, ó. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Então, meus irmãos, para que nós possamos compreender a caridade, conforme Jesus nos ensinou, vamos olhar para dentro de nós. Vamos enfrentar esse deserto, vamos em busca do autoencontro conosco mesmo. Vamos dar luz às nossas sombras, vamos desenvolver as nossas virtudes, vamos utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer o bem. E aí sim, olhando a vida com olhos de amor, nos amando, amando o próximo, nós teremos esse mundo de regeneração que está conosco, sob a nossa responsabilidade. Muito obrigada, que a paz de Jesus esteja com todos nós.